muito bom estar aqui nesta noite, congregando com a igreja, culto da UMADAC, dos jovens da nossa igreja. Eu quero pensar com os irmãos um texto que Deus colocar no meu coração, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 1 ao 4. E depois que eu estiver ministrando, quando eu estiver terminando, a orquestra vai adorar Deus com hino. Muito feliz de poder ter sido escolhido pelo Espírito Santo, pela direção da UMADAC para estar trazendo a palavra nesta noite, e também sei da grande responsabilidade que me cai sobre os meus ombros. Hebreus capítulo 1 e alguns versículos, diz assim o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo, também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito para si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Os irmãos podem tomar assento, e eu peço que o Espírito Santo me use nessa noite. Desejo do meu coração é que eu seja um vaso de Deus aqui, porque neste culto Deus se faz presente, e nós viemos prestar uma adoração a quem merece. O nosso culto é para Jesus, o Filho de Deus. Não existe outra razão da igreja existir a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. No século XIX, houve um pregador, um pastor de igreja, que a sua igreja estava enfrentando um grande desafio. Então ele disse assim uma palavra para a igreja: igreja, se nós olharmos para Cristo, os nossos filhos nos abençoarão. Se nós olharmos para o mundo, os nossos filhos nos amaldiçoarão. Então me veio ao coração, pelo Espírito de Deus, uma palavra para dizer para a igreja. Eu quero estar trabalhando nessa noite sobre uma perspectiva: quem a igreja ouvirá? Quem a igreja ouvirá? O Filho ou o mundo? Interessante, irmãos, que esta carta era uma carta escrita para cristãos judeus. Eram pessoas que conheciam da palavra de Deus e que eles converteram ao cristianismo, eles abraçaram a causa de Jesus. Mas com o decorrer dos dias e dos tempos, vieram sobre eles grandes perseguições. E no capítulo 10 de Hebreus diz, no versículo 34, que muitos tiveram seus bens expoliados, tiveram seus bens confiscados pelo governo da época, pelo simples fato de ser um adorador de Jesus. Até então, nesse momento,
O judaísmo era uma religião tolerada pelo Estado romano, pelos imperadores, mas o cristianismo era uma religião que era perseguida. O nome de Jesus, quem professasse esse nome, era alguém que estaria pronto a sofrer grandes perseguições. E muitos crentes daquela época, muitos irmãos da fé começaram a desfalecer. Eles começaram a perder o brilho do primeiro amor e começaram a voltar à prática do judaísmo, deixando o cristianismo, deixando Jesus e voltando para a prática do judaísmo. Então o escritor disse: eu vos exorto. E eu estive dando uma estudada nessa palavra exortar, do grego, é consolar. Ele está dizendo: eu vos consolo com essas palavras. E ele passa a dizer que Jesus é o Filho de Deus, e que o Filho de Deus é superior a Moisés. Ele é superior ao sacerdócio da linhagem de Arão. Ele é superior a Josué. Ele é superior a Abraão. Ele é superior a todos os demais ricos do judaísmo, porque Deus, o Pai, antigamente falou a nós por meio dos profetas, mas agora Ele está falando conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus tem falado com a igreja por meio do seu Filho. E o escritor da carta começa a dizer 7 atributos do Filho. Porque Moisés passou o seu tempo, Arão passou o seu tempo, os tipos e as tipologias do culto do Antigo Testamento, Cristo, ele veio cumprir toda a lei. E ele está dizendo: olha, antigamente Deus falou muitas vezes e por muitos profetas de muitas maneiras. A Isaías, Deus mostrou ele em visões. A Samuel, Deus falou ele em visões. A Moisés, Deus falou pessoalmente. A Oséias, Deus falou por um símbolo de um casamento. A Jeremias, Deus falou por meio da exortação ao seu povo. Mas a nós, nesses últimos dias, Deus fala por meio do seu Filho Jesus. E ele começa a dizer os atributos do Filho: a quem constituiu herdeiro de tudo. Deus agradou tanto de Jesus que fez com que ele fosse constituído herdeiro de tudo. E sabe o que a Bíblia diz ainda? Que nós, a igreja, somos co-herdeiros com Cristo. Deus, o Pai, entrega tudo nas mãos de Jesus, e Jesus não fica só para ele. Por amar tanto a igreja, ele reparte isso, esse direito que é dele, e nos dá o direito
Existe um texto em Provérbios que diz que no princípio eu estava com ele, era seu aluno. Em Provérbios, outra versão diz, eu era o seu arquiteto. Jesus estava na fundação do mundo. E quando a gente pensa sobre isso, porque hoje, quando se fala mundo, até uns anos atrás se pensava no planeta Terra, no sistema solar. Era um mundo que as pessoas conseguiam atingir naquela época. Hoje nós já sabemos que o mundo, o universo, é muito mais do que o sistema solar. O sistema solar é apenas uma parte do universo. E quem criou este universo? Jesus. Ele criou o universo. E um dos outros atributos diz que ele sustenta, como pelo poder da sua palavra, todo o universo. Nós estamos sustentados aqui hoje, nesse planeta Terra, nesse espaço, nesse prédio que nos sustenta, porque Cristo, pelo poder da sua palavra, tem colocado tudo no seu lugar. E ele disse no princípio, haja luz. E houve luz. Haja separação da terra. E houve separação. Haja noite e haja dia. E houve noite e houve dia. Pelo poder da sua palavra. O Deus que nós vivemos não é o Deus do ocaso, não é o Deus que não se importa e que não se interessa com a humanidade, porque quando Deus foi criar o homem, ele fez diferente. Ele não disse haja luz, ele disse façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Jesus é o Criador, junto com o Pai de todo o universo. E para mostrar que nós fomos diferentes, Deus não disse haja homem, haja mulher. Não, ele disse façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Sabe por que você está aqui? Sabe por que a igreja existe? Sabe por que existe pastor? Sabe por que existe uma orquestra? Por que existe um coral? É porque Jesus, ele aceitou o projeto de Deus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. O homem pode ser o maior pecador se ele aceitar a Cristo e ele receber o perdão de Deus. Todos os seus pecados são perdoados. Isso eu me encanto em Jesus, porque eu posso pecar um dia, mesmo não querendo pecar. Eu posso desagradar o meu Senhor, mesmo não querendo desagradar. Mas todas as vezes que eu voltar a Ele com o coração arrependido e contrito, Ele está pronto a perdoar os
sentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso que eu acho tão lindo. Filipenses diz um texto aqui dizendo em capítulo 2: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode sentir a presença do Filho aí nesta noite. Eu posso sentir o Espírito Santo aqui dentro do meu coração. Eu posso sentir Ele aqui nesta noite dizendo para nós: o Filho de Deus, Ele é o maior para a nossa vida. Primeiros atributos do Filho. Interessante que tem outra parte aqui: a voz do mundo diferente da voz do Filho. O que o mundo pede? O que o relativismo diz? Que são estudados nas escolas. Eu sou, sendo professor, conheço de alunos, estou junto com eles, converso com eles, e tenho visto que esse relativismo tem tomado conta de muitas pessoas. Todos os caminhos levam a Deus. Não importa o que você faz, todos os caminhos levam a Deus. Aí a voz do Filho diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que esse secularismo humano diz? Que o marido pode trair sua esposa, a sua esposa pode trair seu marido. O que isso importa? O importante é ser feliz. Mas Jesus disse, o Filho diz: os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O que o mundo diz? Que os jovens podem a todo tempo satisfazer os desejos da sua carne, pode ter parceiros, pode brincar, pode se fornicar, isso é da vida, pode é tudo normal. Mas Jesus diz que os fornicários não herdarão o reino de Deus. Deus está falando aqui nessa noite. E qual é a voz que nós queremos ouvir? É a voz do Filho ou a voz do mundo? Mas a igreja foi chamada para ouvir a voz do Filho, que é Jesus, o Filho de Deus. É nele que nós estamos postos e confiados. Eu estava essa semana dando uma analisada em algumas frases impactantes, porque as frases que mais chamam atenção são as últimas palavras. Como pastor que sou, visito algumas pessoas, sou convidado a ir no DEBI, numa festa de aniversário. Isso é muito bom. Fala, você pode até me chamar para o almoço, que eu vou com o maior prazer. Mas eu sou convidado também para ir nos hospitais, ouvir as pessoas. E sabe o que eu tenho ouvido? Algumas pessoas dizer para si: pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente.
Se eu pudesse retroceder, eu faria tudo diferente, porque o que eu fiz não me levou a nada. Então, eu pensando nisso, eu li a respeito de um homem, David Ram, um ateu, que quando ele estava morrendo, ele deu um grito. As suas últimas palavras foram: eu estou em chamas. Ouviu o mundo. Mas a Bíblia conta a história de um jovem. Era um jovem como vocês, cheio de Deus. E esse jovem empolgado começou a pregar a palavra, e as pessoas começaram a se revoltar contra ele, e um dia cercaram ele e começaram a apedrejá-lo. E quando aquele diácono jovem chamado Estevão, ele estava morrendo apedrejado, ele disse: eu vejo os céus abertos. De guardar mágoas no coração, de prender-se ao passado e ficar remoendo o seu passado que tem te destruído? Ou você quer ouvir a voz do Filho dizendo: eu te perdoo, eu te perdoei, você é meu filho, eu te gerei, eu invisto em você. Ramanda sui kamatui plastai. Está falando aqui nesta noite para ouvirmos a voz do Filho, porque a voz do Filho é soberana. Eu li a história, a frase de um homem, Cesare Borgia, um estadista. Ele falou assim: tomei providência para tudo no decorrer da minha vida, somente não para a morte. E agora tenho que morrer completamente despreparado. Mas eu leio na Bíblia a história de um homem que já estava velho, tinha gastado, Maria José, a sua vida pelo Evangelho. E na segunda carta aos Timóteos, todos os seus direitos de cidadão romano ele tinha perdido. Estava preso numa masmorra. Sabe o que isso significava? Esperando a morte ou sair de lá leproso. Mas quando ele escreve ao seu filho Timóteo, ele diz uma palavra: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quanto amam a sua vida. O Espírito Santo nos pergunta: a quem nós vamos ouvir? O Filho ou o mundo? Porque ouvir o Filho é viver uma vida de renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu quero fazer uma oração, verso 9 e 5. E a orquestra pode se preparando, que você é o Rafael. Eu queria que, se isso não for ferir a sua fé,
você fechasse os seus olhos. E vamos pedir ao Espírito Santo que nos faça ouvir a voz do Filho, porque Ele está aqui. Jesus está aqui neste lugar. Ele está aqui para perdoar os nossos pecados, para nos encher do Espírito Santo, para investir na nossa vida e fazer de nós pessoas cheias do seu Espírito Santo, porque Deus ainda conta contigo. Amanda, tu ir para cá, Espírito Santo, venha sobre nós. Nosso nome o Senhor venha nos chamar. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer receber Jesus na sua vida, entregar a sua vida para Cristo? Se tiver, vem aqui à frente. Você não é crente, você ouviu a palavra e o Espírito Santo tocou em você. Vem aqui à frente. Pode louvar a orquestra. E vamos cantar e derramar nossa alma diante do Senhor. Venha